Professor Afonso, boa noite. Boa noite. Samira, Isso. tudo bem? Tudo bem, sim. Eu sou o professor Bering, eu sou professor de pediatria do sétimo e do oitavo, mas eu sou membro do NDE, por isso que eu vou estar aqui com o professor Afonso. Tudo bom, professor? Tudo bem, e você, tudo bem? Bem, graças a Deus. Samira, Oi. só me confirma para mim qual é a sua turma? É B2. B2? Deixa eu dar uma confirmada aí. Ué, mas pelo programa aqui, raciocínio clínico seria a turma B1. Então, eu devo Não é estar isso, na professor outra Afonso? sala. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pelo cronograma que eu estou aqui, hoje, dia 9, a turma A1 vai estar com o professor Guarichi e a turma B1 vai estar com o professor Afonso. A É B1 B2 e vai estar. C3. É que Aqui, mandaram pra gente que A1 significaria A1 e A2 e B1 significaria B1 e B2. Porque são divididos em 4 turmas. Isso. o que está no programa aqui para mim é B1 e C3. C3, professor? É, B1 e C3. Não é nesse último do Zap, não. Deixa eu ver do Zap aqui, peraí. Só um minuto, É o que eu recebi aqui. só um minuto. Que É pelo meu B1. aqui, O que está no Zap é só a B1, só a B1. só B1, a B2 estaria na semana que vem com o E, senhor, não é isso? na semana que vem é B2. B1 hoje, B2 semana que vem. Exatamente. Isso. É B1, tá certo. O que eu falei é um programa antigo que vocês mandaram, mas Isso. esse mais Depois recente foi é só a B1, só a turma B1. É porque a turma, a C1, C2, C3, C4 é a turma de Miguel Pereira, que está no terceiro período ainda. É, Nós não temos ela. mas tinha sido colocado, né, na disciplina, mas não está. Tudo bem, Isso. B1. É porque foi dividido também em B1, B2, B3 e B4. Aí, no caso, vai ficar como? Quem é B3 e B4? Ah, entendi. Que a coordenação mandou para gente que A1 É, seria A1 e A2, e no caso B1 seria B1 e B2 junto. entendi. Então, vocês receberam isso hoje? Acho que nem foi hoje, não. Mandaram isso para gente. Entendi. Vou dar uma confirmada nisso. E já falo com vocês, tá bom, professor? Não tem problema nenhum, não. Eu estou aqui, tá? Tá bom. A gente começa às 7, no máximo 7h05 a gente começa. Tá. Samira, eu vou ver isso confirmar direitinho e já te falo, tá? Tá bom. Obrigada.
Ô, Samira, Oi. você teria como me passar essa divisão que foi enviado para vocês? Não chegaram nem a enviar uma outra, não. É a mesma, só que aí fizeram um comentário embaixo, digitado mesmo pelo WhatsApp. Tem como você passar isso para mim? Aham, Posso te passar meu WhatsApp? aham, vou anotar aqui. Pode falar. É 24, né, que é o DDD, 99224 8181. 249922 48181. Isso. Tá bom, vou mandar aqui. Faz favor para mim. Obrigado.
Professor, Oi, pode falar. boa noite. A coordenação mandou 2 para a gente, que vai ser um de turma A, um da turma B. O senhor está programado para dar aula para qual turma, sabe? É turma B, só que tá, no programa está Turma B? Ah, tá. B1, né? É a B1. Isso, B1 e B2. Ô, Samir, Manuela, Oi. tira uma dúvida minha. Vocês Uhum. receberam a Samira me passou aqui, que vocês receberam uma orientação de que o A1 seria A1 e A2, o B1 seria B1 e B2, não é isso? Isso. É porque na prática, no presencial, geralmente a turma A é dividida em A1, A2, A3 e A4, não é isso? Isso. Então, por isso que na integradora, agora eu entendi, professor, quando fala A1 é A1 e A2, é porque, na verdade, é metade da turma A, então tá certo. Isso. Seria metade da turma A essa semana e metade da turma A na Isso semana aí. que É vem. porque a confusão é porque há uma divisão do presencial e a divisão da integradora, por isso que deu essa confusão, tá bom? Então tá Uhum. E certinho para a aqui, gente deu professor. confusão nos links. A Entendi. coordenação mandou os 2 links, mas não especificou qual era de cada turma. Eu peço desculpa a vocês, eu vou conversar com eles para ver se a gente corrige isso aí. E aí, a partir da semana que vem, fica tudo certinho, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, professor. Nada, eu que agradeço vocês. Professor Afonso, Mas vamos obrigado lá. e desculpe aí. Então, quem vai ter aula hoje é a turma B1? Não, B1 e tá B2. certo. É B1 e Para a B2. gente, é B1 e B2. É porque o B1 e B2, professor, é a metade da turma B. Vai ter mais ou Entendeu? menos 25 hoje nessa Isso aula. aí. Isso aí. Então, hoje é a turma B completa, então. É porque, na Não, verdade... Não, é metade é metade da da turma turma B. B. Ah, é metade? É porque a turma B, professor Afonso, é Ah. porque na prática, por isso que eles estão com essa coisa, na prática, a turma A e B são divididas em 4 grupos. E aqui, na verdade, no remoto, a turma A1 corresponde a A1 e A2 da prática. A turma A2 corresponde a A3 e A4 da prática. Não entendi. Então, Então, semana que vem eu vou dar aula para outra turma B, não é para essa, não é isso? para a outra metade da turma B. É isso aí. Eu entendi, porque, na verdade, nós vamos falar sobre assunto semelhante, mas para outro grupo de alunos, não é isso? É outro grupo da turma B. Isso aí. Então tá. Tá certo? Então Tá vamos bom? começar, então? Obrigado, professor. Tá bom, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Podemos começar? Sim, né? Pode sim, Estamos professor. sim, pode. Vamos lá. Então, olha só. Bom, primeira coisa, boa noite para todos, né? Dizer que é um prazer estar com vocês aqui na disciplina de integração curricular do 4º período. Espero que vocês gostem, né? Como é que nós vamos funcionar, né? Eu vou conversar com vocês através de caso clínico. E, a partir do caso clínico, nós vamos discutir, né, digamos assim, as condutas que foram tomadas e como é que nós vamos evoluindo dessa maneira de tomando decisões, fazendo diagnóstico e tomando decisões. Ok? Nós temos 2 casos clínicos que nós vamos explorar. Um caso clínico nesse primeiro momento, em 2 etapas. Uma das etapas será hoje, né, para vocês. Ainda temos uma outra etapa relativa ao caso numa aula subsequente, mais adiante. E depois nós temos um outro caso clínico com outros assuntos que também nós vamos passar aí para discutir os assuntos relacionados dentro do que a gente chama de raciocínio clínico. Tá? Então, eu vou primeiro mostrar para vocês o caso clínico e aí, a partir dali, a gente vai encadeando o nosso raciocínio e falando sobre como que a medicina funciona, né? Vocês estão no 4º período, né? Estão completando aí 1/3 do curso, ou vão completar 1/3 do curso, já passando por várias disciplinas. A gente também vai, digamos assim, falar sobre conteúdos, né, que vocês têm nas outras disciplinas também. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Afonso, sou professor da universidade há vários anos, e a minha formação é clínica. Eu me formei, fiz internato em clínica médica naquela época, né? Esse ano eu faço 44 anos de formado. E logo a seguir fiz residência de clínica médica
e logo a seguir eu gostei de atendimento ao paciente grave, trabalhar em CTI. Eu trabalho em CTI desde o início da minha vida, eu sou intensivista. Eu falo que o intensivista é um clínico de um doente grave, a gente pode conversar isso em outro momento, né? Mais adiante. Mas a minha formação é uma formação clínica. Para lidar com doente grave, eu tenho que ter uma formação clínica, uma base clínica para poder raciocinar ali questões relacionadas ao diagnóstico e às intervenções terapêuticas, né? Já fui muito tempo também chefe de serviço de clínica médica no hospital que eu trabalhei a minha vida inteira e estou acostumado, digamos assim, a ver doente clínico, a discutir doente clínico, raciocinar com doente clínico, doente cirúrgico, naturalmente dentro dos meus limites, né? Porque medicina é bastante difícil, né? E a gente vai evoluindo dessa maneira. Eu vou compartilhar a tela com vocês, vou apresentar um caso clínico que eu gravei, são poucos minutos, né? É a leitura do caso clínico, vocês vão ver que é a leitura do caso clínico. Depois eu vou interromper, vou falar um pouco com vocês a respeito de como que a gente faz o raciocínio clínico e eu vou voltar com temas, com assuntos relacionados ao caso que está sendo colocado. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. E aqui vocês estão vendo a tela compartilhada, então, né? Sim, professor. Então, aqui nós temos o caso clínico. Eu vou passar para vocês, vocês podem ouvir, por favor. Está sendo gravado também, depois dessa aula vai ficar disponível no ar. Né? Bom, esse é o nosso caso clínico número 1. Paciente com 72 anos, masculino, branco, aposentado, natural de Nova Iguaçu, com história de diabetes mellitus há cerca de 20 anos, sem outras comorbidades. Queixa principal, deu entrada no serviço de emergência com dor, eritema, edema e aumento de temperatura no pé direito após trauma leve, com início há 10 dias. Relata sua esposa que é diabético de longa data, aproximadamente 20 anos, sem outra comorbidade. O paciente refere claudicação intermitente com piora progressiva há aproximadamente 1 ano. Fazia uso irregular de metformina na dose de 2.000 mg ao dia, sem outras medicações. No exame físico, apresentava-se em bom estado geral, afebril, com pressão arterial e frequência cardíaca normais. Seu pé direito apresentava-se com discreto edema, eritema e calor local, que se estendia até terço distal da perna. No quinto pododáctilo, visualizava-se necrose seca e em área adjacente no dorso do pé, lesão cerada, 6 por 4 centímetros, exposição de tendão, sem exposição óssea e com secreção purulenta. Figura 1. Essa aqui é a figura do pé do paciente. Pulsos pediosos e tibial posterior presente em ambos os pés. Na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus, identificava-se a presença de retinopatia diabética não proliferativa, moderada ao fundo de olho e teste do monofilamento, 10 gramas com múltiplos erros bilateralmente. Exames laboratoriais evidenciavam 21.210 leucócitos por milímetro cúbico, sem formas jovens, proteína C reativa de 129 mg por decilitro, valor de referência menor do que 5 mg por decilitro, e velocidade de hemossedimentação, VHS de 102 ml por hora, valor de referência menor que 30 ml por hora. Iniciado manejo para infecção de pé diabético, com desbridamento cirúrgico, coleta de secreção para cultura e antibiótico terapia empírica com ampicilina sulbactam por 14 dias, observando-se diminuição dos sinais flogísticos locais, mas permanência de VHS elevado, maior do que 120 ml por hora. Realizado radiografia do pé direito, a qual novamente não apresentou alterações. Devido à impressão clínica de osteomielite, reforçada pela presença de úlcera de grande área e VHS elevado, foi solicitado ressonância nuclear magnética do pé direito. O exame demonstrou, no quinto pododáctilo, hipossinal em T1,
com brilho intenso após a injeção do contraste. Figura 2. É essa figura da ressonância, o pé direito. Além de hipersinal em T2, achados compatíveis com osteomielite. Nesse momento, realizou-se novo desbridamento cirúrgico, estendendo-se a antibioterapia para 6 semanas. Cultura evidenciou Escherichia coli sensível, ampicilina subbactal. Na 4ª semana de tratamento, houve piora do aspecto da ferida, com aumento da necrose, presença de secreção purulenta esverdeada abundante. Optado por novo desbridamento cirúrgico, onde foi constatado lojas abaixo da musculatura extensora da perna que se estendia até o joelho. Solicitado Doppler fluxometria do membro, que não constatou fluxo na artéria pediosa e diminuição significativa na artéria tibial posterior. Neste momento, a equipe cirúrgica indicou amputação do membro a nível da coxa, o que foi veementemente negado pelo paciente e corroborado pelos familiares que não autorizaram o procedimento. A equipe cirúrgica realizou o desbridamento e curativo do membro. Durante a madrugada, a paciente apresentou episódio de hipotensão arterial não responsiva à reposição volêmica, sendo iniciado noradrenalina. Apresentou piora progressiva do quadro evolutivo com SARA, insuficiência respiratória, a despeito do tratamento, evoluiu para o óbito. Como nós podemos notar, nós temos uma série de questões relacionadas a esse paciente, questões relacionadas ao diagnóstico, à abordagem, a maneira como o paciente evoluiu, né? Decisões que foram tomadas, e tudo isso nós vamos discutir nas aulas subsequentes, né? Esse é o caso clínico. Bom, vocês ouviram um caso clínico, né, bastante interessante, o atendimento do paciente, né, e o médico. Alguém quer fazer algum comentário inicialmente a respeito do caso clínico? Algum de vocês, por favor? Pode abrir o microfone e fazer comentário. Estou ouvindo. Professor. Pode falar, Felipe. Qual seria a relação entre a osteomielite e o aumento do VHS? Nós vamos discutir isso na próxima aula, mas quando nós temos a infecção óssea, essa reação inflamatória aumenta a velocidade, a infecção, na verdade, aumenta um marcador de um processo inflamatório, que é a velocidade de hemossedimentação. Ali está dentro do quadro clínico, está apontado esse item. Nós vamos discutir isso com mais detalhe na próxima aula, mas o VHS elevado sugere a presença de um processo inflamatório ou infeccioso presente, que está em evolução. Entendi, obrigado. Mas alguém quer fazer outro comentário, por favor? Vejam que eu já falei ali, quando eu li o caso clínico, que o médico, ali tem várias questões que podem ser colocadas, discutidas, né? Tanto que se refere ao atendimento, ao diagnóstico, à conduta terapêutica, à evolução, os especialistas que foram chamados, uma série, a conduta tomada, a forma que o doente evoluiu, quer dizer, tudo isso é muito importante quando nós olhamos um todo ali do atendimento do paciente. O nosso objetivo aqui é discutir o caso, né? E não fazer críticas em relação à conduta que foi tomada pelos colegas. A gente pode até ponderar alguma coisa, mas a conduta não é essa. A gente vai usar o caso para poder fazer a discussão do raciocínio clínico. E o médico, então vamos lá, o médico sempre trabalha de maneira organizada, né? Como é que ele trabalha de maneira organizada? Você está trabalhando no seu consultório, você está trabalhando no ambulatório, você está trabalhando num pronto-socorro, você está trabalhando numa enfermaria ou dentro de uma UTI, no plantão, e nós recebemos o doente, nós vamos obter informações a respeito, né, a respeito do que se trata, né? Isso a gente chama de colher dados, coletar a história. Então, o médico trabalha de maneira organizada. Num primeiro momento, para que ele possa ter o raciocínio clínico, 3 coisas vão acontecer, né? A coleta de dados, que significa fazer a história, coletar a história,
Paralelamente a isso, ou logo a seguir, proceder o exame físico do paciente. Então, coletar dados, proceder o exame físico, né? Logo a seguir. E mais adiante, ou logo a seguir também, eu vou lançar mão de exames complementares, vou pedir exames complementares para que eu possa, com um somatório de informações, né, coletadas na história, no exame físico e no resultado dos exames complementares e a sua interpretação, para que eu possa chegar a um diagnóstico. Isso sempre vai ser feito, independente da área de atuação que a gente escolha. Quer dizer, eu falei para vocês que a minha formação é clínica, eu sou intensivista. O intensivista, como característica, ele vai fazer isso com mais objetividade, com maior rapidez e oferecendo suporte de vida. Mas vamos lá para uma enfermaria de clínica médica. O doente chegou, foi internado, o que precisa ser feito? Coletar a história com calma, percorrendo todos os itens ali relacionados à história, a identificação do paciente, a queixa principal, a história da doença atual, a história patológica pregressa, a história familiar, a história social, o interrogatório complementar de vários órgãos e sistemas, a história da pessoa. Quer dizer, se o paciente tem cirurgia, tem alergia, vacinação, quer dizer, isso tudo faz parte da história. Então, durante todo o curso, vocês vão aprender a fazer uma boa história. É muito importante, né, que a gente colete dados e faça uma boa história. Logo a seguir, após coletar os dados, nós vamos examinar o nosso paciente, fazer um exame físico completo. Lembro vocês que vocês estão fazendo um curso para se tornarem médicos generalistas, né? Esse médico generalista inclui fazer um exame físico completo. Então, eu vou examinar o paciente como um todo, vou observar faces do paciente, vou examinar, olhar as mucosas, a cavidade oral, a pele, vou olhar o pescoço, palpar a tireoide, ver se tem gânglio, examinar o aparelho cardiocirculatório, aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, palpar o abdômen, examinar o abdômen, verificar membros inferiores, palpar pulsos, verificar se tem edema, se não tem edema, quer dizer, fazer exame neurológico, exame das articulações. Tudo isso deve ser feito. Isso faz parte desse item importante, que é coleta de dados e exame físico do paciente. Quando nós aprendemos a fazer isso, né, e estamos fazendo a história, coletando dados e examinando o paciente, isso é muito importante porque isso representa 60%, 70%. Por que eu estou fazendo isso? Para poder fazer um diagnóstico, né? E na medida em que eu estou coletando dados, né, e eu estou examinando o paciente, ao mesmo tempo, eu estou pensando em possibilidades, em patologias que poderiam explicar o que está acontecendo com aquele paciente. No nosso caso, né, que nós estamos discutindo, o paciente, o familiar já nos dá informação, né, de que ele é diabético e ele faz uso de determinada medicação. Então, ela já traz, né, quando o paciente não informa, a própria família pode trazer essas informações que são importantes para eu passar a raciocinar com o que está acontecendo com o paciente, o que eu trouxe ao hospital, se o paciente pode ser acompanhado a nível ambulatorial ou ele tem que ser internado para poder ser tratado da melhor forma. No caso em questão, a decisão foi internar o paciente, obviamente que havia uma lesão grave ali no pé do paciente, né, levando à infecção, à necrose, problemas precisavam ser resolvidos. Então, eu tenho a história, o exame físico, eu estou raciocinando e vou lançar mão também de exames complementares para que eu possa, digamos assim, corroborar aquele raciocínio que eu estou tendo, né, ou incluir, né, ou incluir ou excluir possibilidades que passaram ali pela minha mente quando eu estou raciocinando diante de um caso, né? Para que esse raciocínio clínico ocorra, né, eu preciso, né, coletar história, examinar e pedir e interpretar exames complementares para poder fazer um diagnóstico e decidir intervenção terapêutica. Eu tenho o que a gente chama de processo cognitivo. O que é esse processo cognitivo? Quer dizer, são informações
que eu já detenho, eu tenho armazenadas, que me permitem que eu faça esse raciocínio clínico. Então, para eu poder raciocinar, né? Esse paciente é um paciente diabético, eu preciso hospitalizá-lo, eu preciso tratá-lo, eu vou decidir agir dessa maneira, e a maneira como o paciente se apresenta, isso significa a presença de complicações relacionadas ao diabetes, por exemplo, né, que evoluíram para uma gravidade maior, isso é detectado na hora em que eu estou coletando dados, examinando o paciente e verificando ali anormalidades presentes ou não nos exames complementares, mas isso faz parte de um processo cognitivo onde essas informações elas vão sendo reunidas, elas vão sendo integradas. Isso precisa que haja um armazenamento de dados, né, que faz parte desse processo cognitivo, para que eu possa fazer um diagnóstico e decidir as intervenções, né? Isso engloba o raciocínio clínico. Quer dizer, eu estou fazendo isso para que eu tenha um diagnóstico feito e decida intervenção terapêutica. Então, eu vou aproveitar esse momento, né, para falar um pouquinho para vocês a respeito da importância desse processo cognitivo, desse armazenamento de dados. Quer dizer, não é na hora que eu estou examinando meu paciente, que eu vejo que ele é um paciente diabético, que eu vou pegar ali alguma coisa para ler sobre diabetes, né? Ao contrário, vocês estão fazendo um curso longo, com N disciplinas, né? Atividades de ambulatório, de enfermaria, mais adiante internato, que vocês vão fazer. Quer dizer, todo esse processo, um ambiente de simulação, tutoria, ensino baseado em problemas, né, discussão de problemas, que é o que a gente está fazendo aqui, tudo isso é para que vocês, e vocês precisam estudar e treinar o tempo todo, né, para que na hora que vocês estão frente a um paciente, esse conjunto de informações que vocês receberam e continuamente elas são colocadas ali na hora que a gente está estudando e vendo casos, eu possa integrar essas informações e decidir o que é melhor ser feito naquele momento, tanto em questões diagnósticas quanto em decisões terapêuticas. Quanto mais pacientes eu ver, quanto mais eu estudar, melhor vai ficar esse armazenamento de dados ali para que eu possa raciocinar. Do ponto de vista clínico, decidir qual é o diagnóstico, hipótese diagnóstica principal, diagnóstico diferencial, confirmando, excluindo possibilidades, olhando e pedindo e interpretando os exames complementares, para que a gente possa decidir da melhor maneira. Eu vou aproveitar para compartilhar com vocês algumas questões relacionadas ao diabetes. E aí, após isso, a gente dá continuidade à nossa discussão. Então, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta do que foi dito até agora? Ou não? Acho que não, então. Pode Vamos lá. prosseguir. Aqui, veja bem, nós vamos aqui. A gente falou do diabetes, né? E eu estou falando ali a respeito da importância do diabetes, né? E essas questões surgem aqui quando a gente está vendo o caso. Eu estou atendendo ali e isso tudo vai passar pela minha mente na hora que eu estou ali atendendo o paciente. O diabetes mellitus é importante, né? O que eu conheço dessa patologia, qual a fisiologia, qual a fisiopatologia, como o diagnóstico é feito, quais as complicações dessa patologia. Quer dizer, tudo isso, na hora que eu estou ali conversando com o doente, com a família do paciente, examinando, eu tenho que ter dados armazenados para eu poder raciocinar e direcionar para um diagnóstico e intervenção terapêutica, né? Aproveito para falar para vocês, e nós já vamos falar um pouquinho mais sobre diabetes, né? Aqui é uma publicação da Organização Mundial de Saúde que define 5 critérios como condições principais para identificar casos de uma determinada patologia na população. Então, está ali. A doença é um importante problema de saúde pública, existe um estágio inicial, período ou fase assintomática, existe um teste de screening aceitável, existe uma forma de tratamento aceitável e possível de ser feito,
e o tratamento inicial durante o estágio assintomático melhora o prognóstico a longo prazo. Mas vamos ver que o diabetes percorre todas essas questões, né? Então, aqui, a doença é um importante problema de saúde pública. O diabetes é uma das principais causas de doença e morte no mundo, e a prevalência global continua a aumentar, quer dizer, principalmente o diabetes mellitus tipo 2. A gente já vai falar dos tipos de diabetes, né? Então, esse slide ele mostra que no mundo industrializado, no primeiro mundo, ou então nos países em desenvolvimento, o diabetes é responsável por um número muito grande de mortes, é colocado ali dentre as principais causas de morte no mundo. Então, é uma importante causa de óbito na população mundial. Além disso, tem um número de casos de diabetes é muito grande. A gente chama isso de, quando esses casos estão presentes ali na população, a gente chama isso de prevalência, né? Aqui é uma publicação que fala que a Federação Internacional de Diabetes estimou que 8,8%, né, da população mundial entre 20 e 79 anos, que significam 415 milhões de pessoas, né, vive com diabetes, tem um diagnóstico de diabetes. E pior, existe a tendência para que isso aumente nas próximas décadas, projetando para 642 milhões de casos em 2040. E vejam, cerca de 75% dos casos são em países em desenvolvimento, nos quais deverá ocorrer o maior aumento de casos de diabetes nas próximas décadas. Então, quando a gente olha aqui vários países, observe que o Brasil, em 2015, nós tínhamos 14 milhões de pacientes com o diagnóstico de diabetes e projetado para 2040, 23 milhões de pacientes com diabetes. Então, é uma prevalência alta e com tendência a aumentar nas próximas décadas. Aqui, quais são os fatores associados? Esse é um artigo que fala a respeito de patologias associadas ao diabetes e, novamente, fala a respeito da prevalência na nossa população e fatores associados. Então, aqui, a associação do diabetes com a obesidade, a associação do diabetes com o sedentarismo, com a hipertensão arterial, com a hipercolesterolemia. Então, essas patologias, que a gente chama de comorbidades, elas estão presentes com uma frequência muito grande nos pacientes diabéticos. E também, por exemplo, hábitos de vida, quer dizer, o sedentarismo também relacionado a uma chance maior do paciente ter diabetes. Aqui na nossa população, esse artigo encontrou que a prevalência do diabetes mellitus no Brasil foi de 7,5%. 7,5%. Aqui, um comentário dessa publicação fala que o aumento da prevalência está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional e também a maior sobrevida de pacientes com diabetes, que naturalmente o diagnóstico é feito e eles são tratados. Aqui o nosso sistema público de saúde, né, que nós estamos aí assistindo o atendimento da pandemia, na Covid, né? Isso foi aprovado em 1990, e aqui os níveis de atenção à saúde e prevenção. Então, nós temos ali, primeiro nível, a promoção da saúde, modificar fatores de riscos associados à prevenção primária, tratamento dos casos, prevenção secundária e reabilitação, prevenção terciária. O diabetes mellitus, em relação ao sistema público de saúde, representa um aspecto muito importante, porque, como eu já comentei, é uma causa de óbito importante, mas também faz com que os pacientes se internem com frequência, é uma causa principal de cegueira, de doença renal crônica, de ocorrência de acidente vascular encefálico, de síndrome coronariana aguda, de amputação não traumática e custo alto para toda a sociedade. Bom, aqui, continuando naqueles 5 critérios, existe um estágio inicial, período ou fase assintomática. Isso também é verdade para o diabetes, né? Existe um período assintomático relativamente longo. Aqui, esse slide mostra que estima-se que cerca de 40% das pessoas com diabetes não sabem ter a doença na América Latina, porque não procuram
o atendimento médico, não fazem exames complementares e, naturalmente, o diagnóstico não é feito. Então, isso é um problema a ser administrado. Eu preciso, né, ter condições de poder fazer esse diagnóstico e, quanto mais cedo eu intervir, melhor para o paciente, principalmente, e para todo o sistema público de saúde também. Como identificar os casos de diabetes mellitus? Aqui é uma publicação da Associação de Diabetes Americana que fala quem deve ser rastreado, né, para diabetes mellitus tipo 2, né, que é o mais comum, que eu já vou falar. Pacientes que têm mais de 45 anos e quem tem menos de 45 anos, se tem uma história familiar de diabetes, né, ali presente na família, como parente de primeiro grau, pacientes que têm obesidade, sedentarismo, ou pacientes onde nós fazemos os exames e encontramos ali algumas anormalidades que eu possa caracterizar ou como diabetes ou como pré-diabetes, eu já vou falar sobre isso também. E quando o paciente tem história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, hipercolesterolemia. E, como está sinalizado ali, principalmente em pacientes que têm obesidade. Um outro critério é se existe um teste de screening aceitável. No diabetes, nós temos isso, né? Como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes? Então, eu posso fazer o diagnóstico, né, pela glicemia de jejum, pelo teste de tolerância à glicose oral ou pelo nível da hemoglobina glicada. Então, dessa forma é que nós fazemos o diagnóstico de diabetes, né? O paciente ele é atendido, fazemos exames complementares e confirmamos o diagnóstico de diabetes, né? Aqui os dois tipos principais de diabetes. Tipo 1, onde o diagnóstico é feito ainda na infância ou na adolescência, onde você tem a ausência completa, né, da produção de insulina pelo pâncreas, né? Nós temos a destruição ali da célula beta pancreática, levando a uma deficiência absoluta de insulina. Então, esse paciente com tipo 1 é um paciente que o diagnóstico é feito mais precoce e já, como está colocado ali, é um paciente que vai precisar do uso de insulina para o seu tratamento. E temos o outro grupo de pacientes que é o mais prevalente, que é o mais comum, um número muito maior de casos, mais de 90% dos casos, que é o paciente que tem o diabetes tipo 2. Esse paciente com diabetes tipo 2, que é o mais comum, um fator predominante é a presença da resistência insulínica e com uma deficiência relativa de produção de insulina pelo pâncreas. Então, tem dois componentes ali que levam ao aparecimento do diabetes tipo 2, né? A resistência insulínica e também a deficiência da produção de insulina pelo pâncreas. Essa deficiência relativa que, ao longo do tempo, ela se esgota e o paciente evolui com diabetes tipo 2. Né? Esse diabetes tipo 2, a principal causa é a resistência à insulina, devido à herança familiar, né, que são chamados fatores genéticos poligênicos associados a fatores ambientais, principalmente o excesso de peso, a obesidade. Né? E o diabetes tipo 2 é comumente associado a comorbidades, anormalidades, como já foi dito anteriormente, anormalidades metabólicas como hipertensão arterial, obesidade, lipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial, acelera a aterogênese. Um outro critério, dentre aqueles 5, é que o tratamento inicial durante o estágio assintomático melhora o prognóstico a longo prazo. Isso também é verdade no diabetes. Então, intervenções para o pré-diabetes podem prevenir ou adiar o início da doença. Então, vejam essa publicação, muito interessante, que sempre é citada, quando se fala de intervenção para modificar a evolução. Então, está lá, prevenção do diabetes mellitus tipo 2 por alterações no estilo de vida entre pacientes, né, com teste de tolerância à glicose anormal. Então, aqui, esse estudo ele incluiu pacientes que tinham sobrepeso, né, e que tinham teste de tolerância à glicose anormal. Eu já mostrei para vocês os critérios para diagnóstico de diabetes e vejam que quando a gente tem ali uma glicemia de jejum maior do que 100, menor do que 126, eu posso classificar o paciente como pré-diabético ou risco aumentado para diabetes. Professor? Pode falar, eu estou ouvindo.
Um paciente que tem diabetes mellitus tipo 2 faz uso do medicamento regular, mas ele não faz nenhum tipo de exercício, não faz dieta, come de tudo e tem problemas cardiovasculares. Mesmo ele fazendo uso desse medicamento, ele pode ter risco de ter complicações sérias ou Lógico que o sim. medicamento vai ajudar muito? Nós vamos hoje ainda falar sobre abordagem terapêutica, mais adiante um pouquinho. Ok? Como é que a gente faz? Tá bom. Tá? Aqui eu estou falando como que eu posso intervir e modificar a evolução do diabetes, que é esse artigo aqui. Então, ele incluiu pacientes que eram pacientes obesos, né? E pacientes que tinham teste de tolerância à glicose anormal, considerados como risco aumentado para diabetes ou pré-diabetes, como está aqui. E o que ele fez? Ele dividiu em 2 grupos. Um grupo ele usou como grupo intervenção, onde ele tinha como alvo uma redução de peso de mais de 5%, modificou a dieta desses pacientes também e combateu o sedentarismo. Então, 3 coisas. Modificou a dieta para que pudesse haver redução do peso e exercício de maneira organizada por mais de 4 horas por semana. E no outro grupo é o grupo controle. O grupo controle ele não fez essas intervenções. O que aconteceu ao longo do tempo? Olha só. O grupo intervenção, a chance de evoluir com diabetes diminuiu consideravelmente ao longo do tempo. Quer dizer, o paciente controlou o seu peso, ao contrário, diminuiu o peso, combateu o sedentarismo, passou a ter atividade regular e com isso, o número de casos de diabetes nesse grupo de intervenção foi muito menor, mostrando que as intervenções modificam a evolução e o aparecimento com uma chance menor do doente evoluir com o diabetes tipo 2. Conclusão aqui do artigo. O diabetes tipo 2 pode ser prevenido por alterações no estilo de vida em pacientes de alto risco. Bom, existe uma forma de tratamento aceitável e possível de ser feito. Então, é isso que a gente vai falar agora, que é o motivo da sua pergunta, né? Formas bem estabelecidas de tratamento e prevenção de complicações para essa patologia são disponíveis. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês uma outra publicação, aliás, uma outra aula. Está aqui, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente aborda, né, de maneira racional as intervenções terapêuticas no diabetes tipo 2. Né? Então, eu estou fazendo o diagnóstico e agora eu estou decidindo intervenção terapêutica. Vamos lá. Terapias bem validadas. Né? A primeira atitude a gente chama de modificações do hábitos de vida, que são 3 itens. Né? Combater o sedentarismo com atividade física regular, perda de peso, quando o paciente tem a obesidade, um IMC maior do que 25, né? E dieta apropriada, né? Fazer dieta apropriada. Essa terapia nutricional, essa dieta apropriada, a dieta, né? O percentual de carboidrato, de gordura e proteínas, normalmente são distribuídos dessa forma, com o objetivo de ter uma alimentação saudável, uma dieta saudável, e no obeso também, para que haja uma menor quantidade de calorias oferecidas, para que haja diminuição do peso. Chama a atenção de vocês que é muito importante que a gente inclua nesse aspecto a presença de um outro profissional da área de saúde, que é nutricionista, que vai nos ajudar muito a acompanhar esses pacientes com diabetes mellitus tipo 2, nesse aspecto da dieta a ser considerada. Objetivo, né, dessa mudança do estilo de vida. Reforça as mudanças nos hábitos de vida em toda a consulta e nós vamos acompanhar os casos, né, naturalmente repetindo a glicemia e principalmente olhando a hemoglobina glicosilada. Cheque a hemoglobina glicosilada a cada 3 meses até que ela esteja inferior a 7% e então a cada 6 meses. Né? Eu tenho ali o alvo terapêutico, eu quero que essa hemoglobina glicosilada ela esteja menor do que 7%. E as intervenções devem ser modificadas se a hemoglobina glicosilada é igual ou maior do que 7. Na prática clínica, essas intervenções, né, de modificações de estilo de vida
tem uma série de vantagens, mas a expectativa de diminuição dos níveis de hemoglobina glicosilada é entre 1 a 2 pontos apenas. A maioria dos pacientes, no intervalo de 1 ano, necessitam do uso de drogas. Então, nós vamos fazer isso sempre em todos os pacientes? Sim. Mas, como está dito aqui, a maioria dos pacientes, no intervalo de 1 ano, necessitam do uso de drogas para tratar o diabetes mellitus tipo 2. Aí a gente tem a segunda etapa, né? Terapias bem validadas, STEP 1. O que é isso? Né? Que drogas eu vou introduzir se eu não conseguir, com as modificações de estilo de vida, controlar e diminuir a hemoglobina glicosilada? Quer dizer, controlar a glicemia e diminuir a hemoglobina glicosilada. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos ter que associar uma droga. Qual é a primeira droga a ser associada aí? Inclusive, era a droga que o paciente utilizava lá no caso clínico, né? Qual é a droga que vai ser associada como primeira droga para controle da glicemia e redução da hemoglobina glicosilada nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2? É a metformina. A metformina é uma biguanida, né? E ela já existe há décadas, né? Aqui, só como curiosidade, quando nós tivemos acesso aí a metformina, desde a década no século passado, desde a década de 20, foi quando foi, digamos assim, colocado a possibilidade de controle da glicemia com as biguanidas, né? Como que funciona a metformina, né? Ali está, na primeira linha, como é que é o mecanismo de ação, né? Através da ativação da AMP-proteína quinase, a metformina reduz a produção hepática de glicose, quer dizer, também aumenta a utilização de glicose mediada por insulina em tecidos periféricos. Então, tem dois aspectos. Tem ali diminuição da produção hepática de glicose e também aumenta a utilização de glicose em tecido periférico. Extensa experiência de uso, baixo custo, não causa ganho de peso e pode resultar em leve perda de peso, raramente causa hipoglicemia, melhora o perfil lipídico, diminui eventos cardiovasculares. Eventos adversos no trato gastrointestinal podem ocorrer especialmente em terapia com doses altas, risco de acidose lática em pacientes renais. Diminuição esperada na hemoglobina glicosilada, 1 a 2%. Então, nós vamos introduzir, né, que é o STEP 1, como foi colocado, depois de sempre usar modificações do hábito de vida, e a diminuição esperada da hemoglobina glicosilada de 1 a 2%. Digamos que isso não foi obtido, quer dizer, o doente continua com a hemoglobina glicosilada superior a 7%. O que nós vamos fazer? Não controlou a glicemia. Então, nós vamos para a terapia bem validada STEP 2. Essa terapia bem validada STEP 2, vocês vão ver que tem o 2.1 e o 2.2. O que é o 2.1 que está colocado aqui? Nós vamos associar a metformina à sulfonilureia, que é uma classe de drogas que nós já conhecemos também há décadas, né? Aqui está colocado uma publicação lá de 1900, da década de 50 do século passado, falando do uso da sulfonilureia, né? As sulfonilureias estimulam a liberação de insulina através do fechamento de canais específicos de potássio na célula beta-pancreática, ou seja, estimulam a liberação de insulina no tecido pancreático, através desse mecanismo, fechamento de canais específicos de potássio. Experiência extensa, custo baixo, seu uso é associado com moderado ganho de peso e risco de hipoglicemia. Diminuição esperada da hemoglobina glicosilada, de 1 a 1,5%. Então, isso é o STEP 2.1. O STEP 2.2, eu posso optar pelo 2.1 ou 2.2. No primeiro momento, eu posso optar pelo 2.1. Digamos que não controlei a hemoglobina glicosilada, eu vou para o STEP 2.2. O que é o STEP 2.2? É a associação de insulina ao tratamento de um paciente que já está usando a metformina, incluindo a mudança dos hábitos de vida. Então, aqui a gente também tem um artigo histórico falando lá da insulina, da descoberta de insulina na década de 20 do século passado. Aqui o mecanismo de ação da insulina, né, através da via do receptor da tirosinoquinase, a produção de substratos da tirosinoquinase, onde você tem a fosforilação de enzimas, e aí você tem a ação da insulina em síntese de proteína, abertura dos canais transportadores de glicose, permite que a glicose entre na célula, né?
você tem também o depósito de gordura nos adipócitos, você tem também o crescimento e expressão de genes, onde você tem a insulina é considerada um hormônio anabólico, e também participa ali da síntese de glicose, diminuindo, né, fazendo com que haja depósito da glicose que está em excesso como glicogênio a nível hepático. Então, estimula que a glicose seja utilizada como forma de produção de energia nos tecidos e também um depósito de glicose através de glicogênio a nível de tecido hepático. Então, todas essas ações estão relacionadas à insulina. É o agente mais potente para reduzir a glicemia. Por ativar receptores da membrana plasmática, ela estimula a captação de glicose pelos tecidos e diminui a produção hepática de glicose. O seu uso leva a ganho de peso e pode causar hipoglicemia severa. Naturalmente, temos que ter cuidado quando o paciente usa insulina. Uma série de formas de insulina variam de acordo com o seu tempo de ação curta ou longa. Aqui a gente tem vários tipos de insulina, né, que podem ser utilizados no paciente que está sendo acompanhado a nível ambulatorial, no paciente que é internado para tratar diabetes e complicações de diabetes. Eu já chamo a atenção de vocês, né, que são outras drogas que podem ser utilizadas para tratar também diabetes mellitus tipo 2, e eu chamo a atenção de vocês que quando nós internamos o nosso paciente com diabetes para tratar, porque ele descompensou e ele precisa ser hospitalizado, na quase totalidade dos casos, nós vamos usar o que a gente chama de insulina regular, de ação curta, né? Onde você tem uma meia-vida curta e, dessa maneira, a gente controla a glicemia com os pacientes hospitalizados. Bom, vou interromper o compartilhamento para voltar a conversar com vocês. Então, vejam só, eu falei que nós colhemos a história, examinamos o paciente, pedimos exames complementares, interpretamos exames complementares, isso faz parte do raciocínio clínico para que eu possa fazer um diagnóstico e para que eu possa decidir intervenção terapêutica que foram tomadas ali no caso. Para que eu possa fazer isso, né, eu preciso ter um processo cognitivo, e esse processo cognitivo é armazenamento de dados que eu tenho para que eu possa pensar e decidir questões relacionadas a diagnósticos e também as decisões que eu vou tomar do ponto de vista terapêutico. Para que isso ocorra, eu tenho que ter esse armazenamento de dados. Então, todas as disciplinas que vocês fizerem, né, no ciclo básico, durante as disciplinas clínicas, cirúrgicas, mais adiante, treinamento, ambulatório, internato, tudo isso é muito importante. E eu vendo quanto mais casos eu ver, eu vou acumulando experiência, vou acumulando informações para que eu possa pensar em uma hipótese diagnóstica principal, pensar em diagnóstico diferencial que poderiam ser colocados ali em relação ao paciente. E, com isso, juntando todas essas informações, eu vou ter um diagnóstico feito e vou estar autorizado a fazer as intervenções terapêuticas, ou seja, tratar o paciente. Eu vou somar sensibilidade e especificidade de cada um desses dados que eu obtive. Isso vai fazer que a minha acurácia diagnóstica ela seja melhor e, a partir daí, eu decido a intervenção terapêutica. Eu queria ouvi-los agora. Dúvidas? Vocês podem falar. Temos dúvidas? A complementação do caso, o que foi decidido do ponto de vista terapêutico, né? A maneira como o doente evoluiu, como que o especialista foi chamado e abordou o paciente, tratou o paciente, nós vamos discutir relativos ainda a esse caso na próxima aula. Dúvidas?
Você pode explicar de novo a ação da metformina, por favor? A ação da metformina, ela atua em 2 níveis, diminuindo a produção de glicose a nível hepático, que é reduzindo ali a glicogenólise, né, e a neoglicogênese, e também facilitando a ação da insulina em receptores, né, a captação da glicose em receptores periféricos. Ok? Entendi, obrigada. Professor, Pode falar, Felipe. tem como o paciente chegar em um ponto em que ele não precise mais tomar medicação e administrar o diabetes apenas com dieta e exercício? Você viu que o artigo que eu mostrei foi exatamente isso, né? Mas ali, intervenção... Mas isso é atingido com facilidade ou... Não. A partir do momento que o diagnóstico é feito, a quase totalidade dos casos vai precisar daquelas modificações do estilo de vida que não vão ser suficientes para diminuir a hemoglobina glicosilada no intervalo de 1 ano e você vai ter que associar drogas. Aí eu mostrei como elas são associadas, né? A primeira atitude, a segunda atitude, que pode ser 2.1 ou 2.2, né? Mas é fundamental que haja uma dieta apropriada, é fundamental que tenha atividade física, é fundamental que haja no obeso a perda de peso. Senão, nós não vamos controlar nunca a glicemia de maneira adequada, né? Entendi. Obrigado. Professor, Pode falar, Carolina. uma pessoa que tem um diagnóstico de diabetes tipo 2 e começa a tratar com metformina, mas não adere bem ao tratamento, assim, não toma o remédio certo, nem faz dieta. Quanto tempo que demora para essa pessoa passar a usar insulina, assim, piorar o caso? Olha, o controle, aliás, o controle não, a decisão de avançar para um step 2, não é isso? Onde você tem a associação de mais uma droga, por exemplo, a sulfonilureia, ou então, que é o 2.1, 2.2, a associação de insulina, essa decisão é tomada levando em consideração vários aspectos, mas o mais importante é se houve controle da glicemia ou não e se houve diminuição da hemoglobina glicosilada. Se o paciente não toma a medicação de maneira correta, se ele não faz uma dieta apropriada, isso vai impactar que não vai haver controle da glicemia e os níveis da hemoglobina glicosilada vão continuar elevados. Isso vai fazer com que o médico que está acompanhando, né, volte a orientar o paciente, né, a respeito dessas medidas que devem ser feitas e associação de uma outra droga, que pode ser a insulina. Chama a atenção de vocês que quando a gente interna um doente, o caso que eu mostrei para vocês é um paciente diabético que descompensou por conta de uma infecção significativa, com área de necrose no pé do paciente, né? E ele foi hospitalizado. O doente usava metformina. Eu quero que vocês, digamos assim, prestem atenção nisso. Quando a gente hospitaliza esse doente, normalmente, para controle da glicemia dentro do hospital, o que nós fazemos é usar a insulina regular. Eu vou suspender a droga oral que o paciente está usando e ele vai passar a fazer uso de insulina de ação curta, que é a insulina regular. E aí a gente controla a glicemia desse paciente, né, em intervalos regulares, fazendo uma glicemia capilar, por exemplo, a cada 4 horas, e ali eu tenho uma escalinha que eu faço de tantas unidades de insulina regular de acordo com o resultado da glicemia capilar. Então, eu internei o doente, eu vou suspender a droga que ele está usando e vou passar a controlar a glicemia com a insulina regular, que é de ação curta. Entenderam? Entendi. É mais fácil nós fazermos isso. Fica sob um controle maior da nossa parte no paciente hospitalizado. Você poderia explicar a diferença entre o metformina e o glifage? Ou se são a mesma coisa? É a mesma coisa. A glifage é o nome comercial, né? Se eu não me engano. Entendi. Obrigada, professor. O Daniel está perguntando se tem outras opções terapêuticas. Tem outras opções terapêuticas, mas a gente está falando
das atitudes iniciais e bem validadas que devem ser tomadas frente a um paciente com diabetes tipo 2. Professor, Fala, Ana. no pré-diabético eu já posso iniciar a metformina ou só com um diagnóstico fechado? Não, você pode utilizar, sim, para controle da glicemia dentro de um contexto onde você tem fatores que estão contribuindo ali para um teste de tolerância à glicose normal e você quer intervir para que haja o controle da glicemia. Diminuição de peso, controle de glicemia, controle dos níveis tensionais. Você pode lançar mão dessa droga também. Eu estou falando aqui do tratamento do diagnóstico tipo 2, mas ela pode ser utilizada também nesse contexto. Ah, entendi. Mas lembra ali, quando o artigo que eu mostrei para vocês, foi que como que a gente intervindo no estilo de vida, na redução de peso e combatendo o sedentarismo, ocorrendo isso, você adia ou previne o aparecimento do diabetes tipo 2. Tá? Tá bem, obrigada. Professor, por que o paciente que tem diabetes mellitus, ele vai ter problema de cicatrização? Quem está falando? Samira. Oi, Samira. É porque você tem um meio, né, no doente diabético que está descompensado, você pode, no caso em questão, né, a gente vai discutir isso na próxima aula, né? Mas ali você tem aspectos relacionados à presença de doença vascular, você tem também a presença de neuropatia, você também, quando você não tem um controle adequado da glicemia, você tem uma chance maior da ocorrência de infecção e que essa infecção pode ter um curso de maior gravidade, né? Então, são vários pontos que nos dizem que o doente, quando é diabético e faz uma infecção, ele tem uma chance maior de evoluir com agravamento do quadro e com complicação. Ok? Entendi, obrigada. Mais alguma pergunta? Não? Fiquem à vontade. Eu chamei a atenção de vocês, né, bastante hoje, da importância para que a gente tenha um raciocínio clínico, para que a gente colete dados de história, examine o paciente, peça exames complementares, interprete exames complementares. Esse raciocínio ele é feito, né, usando um processo cognitivo onde eu tenho dados armazenados para poder fazer esse processo, né? Então, eu aproveitei para mostrar dados relativos ao diabetes, dados relativos à conduta terapêutica no diabetes, que na hora que você está atendendo o doente, isso tudo precisa estar colocado ali para que você possa pensar, né? Senão, cada doente que eu vou atender é um fato novo, a gente não vai funcionar dessa maneira, né? Então, eu preciso estudar, eu preciso ter experiência para que na hora que eu esteja ali diante de um doente eu possa raciocinar para fazer um diagnóstico diferencial e decidir as intervenções. A gente já viu um pouquinho hoje, nós vamos dar continuidade ali dentro do caso na próxima aula. É isso que faz com que a medicina seja bonita, né? Cada doente é diferente do outro, né? E eu preciso usar recursos, né, que eu me formei para isso, eu estudei para isso, eu tenho uma vivência para isso, para que eu possa, diante daquele caso, obter informações, examinar, pedir exames complementares, fazer diagnóstico e decidir intervenção terapêutica. Isso é a formação de um médico, né? E isso vai ocorrer
a vida inteira, né? Não termina quando a gente se forma, não. Depois de formado, você vai ter que continuar estudando, porque a medicina muda, né? A ciência avança, a gente sempre trabalha colocando ali o que a gente chama de estado da arte, né? Quais são as publicações que são utilizadas para tratar tal patologia, e isso faz com que o médico o tempo todo tenha que estudar, né? Para estar atualizado. Eu vou fazer 44 anos de formado. Eu não posso conversar com vocês sobre aquilo que eu vi lá no início da minha vida profissional. Eu vi, acumulei experiência, a medicina andou, publicações ocorreram, mudaram ao longo do tempo e a gente precisa continuar se atualizando. O Daniel, eu coloquei 2 passos bem validados, além daquelas modificações do estilo de vida. O passo 1, ou step 1, é o uso da metformina. E caso não haja melhora da hemoglobina glicosilada, melhora, ou seja, diminuição, nós vamos para o passo 2, o step 2. O step 2 pode ser 2.1, que é a associação da sulfonilureia à metformina, e o 2.2, que é a associação de insulina à metformina, para controle da glicemia, da hemoglobina glicosilada. Ok? Mais alguma dúvida? Não. Não? Bom, então olha só, vamos lá. Eu vou pedir para vocês, então, colocarem presente ali no chat, né? E eu acho até que algumas pessoas já colocaram. E depois vocês podem sair. A aula vai ser gravada e eu vou colocar lá no AVA, tá ok? E é um prazer estar com vocês, repito. Na outra aula nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre outros pontos relacionados ao raciocínio clínico, né? Para que a gente possa sempre pensar no que a gente deve fazer de melhor para tratar os nossos pacientes. Espero que tenham gostado, tá? Muito boa aula, professor. Obrigado. Obrigada Até pela semana aula, que vem. professor. Tá bom. Então é só colocar presente ali e sair, tá? Obrigada, professor. Um Boa noite. abraço para vocês, tá? Um abraço. Abraço. Boa noite. Vou fazer com calma que eu estou aqui na aula, vou esperar todo mundo sair para depois eu terminar. A aula vai ser gravada e vai para o ar. A gente se vê daqui a 15 dias.